O ilustríssimo professor Mário Neto Borges é presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, doutor em Inteligência Artificial Aplicada à Educação pela University of Huddersfield, Inglaterra, mestre em Acionamentos Elétricos da Universidade Federal de Minas Gerais e graduou-se em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Também foi ex-reitor da Universidade Federal de São João del Rei. O professor Mário Neto Borges vai falar sobre o tema Referências Curriculares Nacionais dos cursos de bacharelado e licenciatura. Senhor presidente Marcos de Mello. Dr. Mário Neto também é hoje da ABENGE, Associação Brasileira do Ensino de Engenharia. E aqui se manifesta também nessa condição como membro da Associação Brasileira do Ensino de Engenharia. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Eu queria, inicialmente, e que não contasse no meu tempo com a devida vênia do nosso presidente, a saudação que eu queria fazer a todos vocês do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFIA, na pessoa do presidente e também do vice-presidente em exercício, nosso conhecido e amigo Pelequê. Queria saudar a minha colega de participação aqui nessa sessão, porque a fala dela vai, de alguma forma, facilitar muito a minha colocação também, e acho que o assunto foi muito bem organizado, tendo essas duas discussões no mesmo dia. Queria saudar a todos vocês, que me permitam, na pessoa do conselheiro Francisco do Vale, que é também mineiro, né, e que foi conselheiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que hoje eu tenho o prazer de presidir. Eu queria saudar também os internautas que estão nos ouvindo aí, que seja bastante clara a nossa exposição para que essa discussão tão importante para a engenharia nacional possa ser ouvida com a devida atenção que ela merece. Eu queria, o meu currículo foi lido aí de alguma forma, mas eu queria me dizer, presidente Marcos Túlio, que eu estou aqui na condição de vice-presidente, de diretor acadêmico da ABENGE, né, acompanhado do nosso vice-presidente, como você diz, professor Nival, que assume a partir de 1º de janeiro a presidência da ABENGE. O nosso presidente atual, o professor João Sérgio Cordeiro, que muitos de vocês conhecem, infelizmente está em outra viagem, não pôde atender por causa da data já fixa dessa plenária de vocês. O que nós vamos tratar aqui já foi tratado nesse conselho anteriormente pelo diretor de regulação e supervisão do MEC. E nós estamos trazendo para cá uma visão um pouco diferente e uma visão muito preocupada com o andamento que essa questão pode ter daqui para frente no país. Então, nós viemos aqui com a maior simplicidade, com a maior boa vontade, no sentido de colocar alguns pontos, ou diria até, tendo em vista os já colocados, alguns contrapontos para que os senhores possam avaliar e considerar como sendo importantes aí para a tomada de decisão. Então, o tema em questão são os referenciais nacionais para os cursos de engenharia. Eu queria apenas, inclusive, considerando aí a fala da nossa antecessora, apenas rapidamente, para que a gente faça um contexto aqui, que todos vocês já conhecem, que hoje nós vivemos avanços na ciência e tecnologia que são espetaculares numa velocidade nunca antes vista. Eu já vou começar aqui usando uma frase do professor Valdemir Pirroy Longo, que diz o seguinte: a tecnologia que nós vamos usar daqui a 10 anos, metade dela ainda não foi inventada. Há 10, 15 anos atrás, quem diria que isso aqui faria conexão com a internet e que você poderia tirar foto colorida, escutar música e etc.
Bom, a única coisa que ele não tem feito bem é telefonar, mas isso é um detalhe que a gente não precisa considerar. Ou seja, esse contexto que nós vivemos, ele demanda profissionais altamente qualificados. A professora Consuelo colocou aqui que hoje o profissional qualificado está baseado na competência que ele tem, muito mais do que no título ou no conteúdo daquilo que ele fez. A sua capacidade de resolver problemas, de tomar decisão, de trabalhar em equipe, de saber se colocar frente aos desafios, ser críticos a essas questões que se desenvolvem hoje na engenharia, na ciência e na tecnologia. Isso gera, evidentemente, um novo contexto acadêmico, econômico e social. O Confia, que é parceiro da Abengi, há 38 anos que a Abengi existe. A Abengi, inclusive, é preciso ser dita, nasceu dentro do MEC, exatamente quando o MEC, lá nos idos da década de 60, começava a discutir a educação e engenharia no país. Lá nasceu a Abengi. E desse período para cá, temos sido parceiros em várias oportunidades, aí, a Abengi e Confia. A formação do engenheiro é central nesse processo de desenvolvimento. O Brasil crescendo a 5% ao ano, e nós sabemos que esse ano vai ser de 7 a 7,5%, ele vai carecer de 100 mil engenheiros por ano. E hoje nós formamos apenas 32 mil. A Coreia do Sul, que é do tamanho de Brasília, forma 80 mil. Nós formamos 32 mil. E formamos engenheiros que ainda não têm as características que a professora Consuelo falou, da biotecnologia, da nanotecnologia. Nós estamos formando aqueles que também são necessários, importantes, tradicionais, civil, elétrica, mecânica, etc. Então, a formação do engenheiro é estratégica e fundamental para o desenvolvimento do país. Tanto assim que, por essa razão, a legislação teve que ser mudada. E vocês sabem que a lei sempre anda atrás da realidade, e do desenvolvimento tecnológico. Até que se faça a lei, as coisas já estão mais lá na frente. Então, a LDB e a consequente diretriz curricular para a engenharia, elas são, na verdade, foram motivadas as suas modificações em função da realidade que nós vivemos hoje, no século XXI, chamado século do conhecimento. E, evidentemente, que as atribuições dos profissionais, que é o importante trabalho que esse conselho faz no país todo, precisa considerar também essa questão. Então, nós no Brasil somos muito bons, já somos muito bons em transformar pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em conhecimento. Artigo publicado, livro, tese, dissertação. O Brasil é o 13º produtor mundial de ciência. Mas nós somos muito ruins ainda em transformar esse conhecimento em produto, em riqueza para a sociedade, em desenvolvimento sustentável. Sustentável no sentido de uso adequado das riquezas naturais, preservação do meio ambiente, mas também sustentável ao longo do tempo, para que tenha lastro, para que dure e não seja apenas desenvolvimento à base de bolhas econômicas e de questões financeiras. Então, eu tenho certeza que vocês concordariam conosco que o que no fundo nós estamos buscando, todos nós, é o desenvolvimento social e econômico sustentável do Brasil. Eu acho que ninguém discordaria de qualquer que seja a iniciativa e abordagem dessa questão. E também, se isso é verdade, prioridade para a educação, que a professora colocou aqui, no debate dos presidenciáveis, e hoje à noite tem mais um, e chega também, ninguém aguenta mais debate, né? Que a educação, a saúde e a segurança sempre estão no tema, mas de caráter meio genérico. Ciência e tecnologia e inovação, se foi citado uma ou duas vezes, foi exceção, foi de susto, foi por acaso. O que o Brasil ainda não sabe fazer é dar valor para a educação, mas no sentido de conjunto de valores de uma sociedade desenvolvida e culturalmente consistente. E muito menos para a ciência, tecnologia e inovação. Isso não se discute. Pega jornal, pega qualquer jornal do Brasil. As primeiras páginas, que são valores para a sociedade brasileira. Futebol, política e economia. E desastre, né? Se tiver um desastre, é a primeira página. Agora, nunca fala sobre ciência, nunca fala sobre tecnologia, engenharia, para arrumar uma discussãozinha sobre a importância da engenharia,
né? O Confia sabe bem aqui o esforço que é feito, né? Agora, esses dois elementos têm como foco central hoje a engenharia. Porque se nós formamos cidadãos, seja no sentido técnico, seja no sentido do curso superior tradicional, esse cidadão não vai ser cidadão se ele não contribuir para o desenvolvimento do país, se ele não trabalhar, se ele não gerar riqueza, tá certo? Então eu concordaria com 92,5% do que a professora falou aqui, porque inclusive me formei na Inglaterra, onde o técnico, o tecnólogo tem um valor muito importante, e isso faz o desenvolvimento do país, porque nós temos esse buraco entre o ensino médio e as carreiras superiores no Brasil. Isso faz falta.